reportagem exclusiva que eu trouxe pra gente ontem, chamado Furo de Reportagem, né? Em primeira mão aí, a gente descobriu que os Estados Unidos de fato já tomaram a decisão e vão designar Vermelho e a capital, as duas facções brasileiras, como organizações terroristas estrangeiras. É um termo usado aqui pelos Estados Unidos, pelo Departamento de Estado, para listar organizações que eles consideram terroristas ao redor do mundo. Bom, rapaziada, antes de falar do assunto principal desse vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês a Steam Case Global. Nesse site, mano, vocês vão encontrar os jogos digitais ao seu alcance, tipo, literalmente, sabe? Porque aqui tem milhares e milhares de promoções com preços que caem de 70, 80 até 90% de desconto, velho. E para melhorar ainda mais esse preço, também tem um cupomzinho de desconto que eles disponibilizaram aqui para os inscritos do canal. Então, se vocês utilizarem ali o nome FEI e clicar em aplicar, vocês vão conseguir 5% de desconto no jogo que você comprar. Quero deixar bem claro pra vocês, mano, que as contas que vocês for comprar, se estiver com o nome Steam Offline, serão contas compartilhadas, ou seja, você vai receber uma nova conta e através dessa conta você vai ter acesso ao game. Dentro delas vocês terão meio que uma garantia, no mínimo 30 dias vocês poderão usar ela de boas. A partir dos 30 dias, geralmente até prolonga pra mais de 30, 40, até mesmo 50 dias, mas elas não são lifetime, tá ligado? Pode chegar um tempo aí que vocês não vão ter mais acesso a ela. Mas enfim, qualquer dúvida, só me perguntar aí nos comentários. Nesses últimos dias eu, sinceramente, não tô querendo muito tocar mais em assuntos relacionados à política. Só que, infelizmente, não tem como, rapaziada. Porque as coisas que está acontecendo com a gente aqui, nesse exato momento, é o quê? É que estamos vivenciando uma possível guerra envolvendo o nosso país. Então, não tem como não tocar num assunto como esse. É uma parada muito delicada e, sinceramente, eu tô ficando até com medo já. Vocês viram que eu acabei trazendo 2 vídeos a respeito do governo brasileiro? O primeiro foi mais para falar a respeito dos impostos, das taxas que esse governo fica aplicando em todo mundo aqui, dos últimos acontecidos e falas problemáticas do nosso queridíssimo presidente Lula, né? Porque o cara é uma máquina de só falar merda. Enfim, todo mundo aqui tá vendo essa guerra que tá acontecendo no mundo, né? Entre Estados Unidos versus o Irã, junto com Israel. E pra falar a real, mano, quando tem guerra em alguns países, acaba sobrando pra outros. E o Brasil tá sendo uma das que tá sendo até apontadas pra possivelmente, talvez, acontecer algo semelhante. Mas como eu já falei outras vezes, aqui no caso não teria guerra, e sim seria um massacre. Seríamos, sei lá, totalmente eliminados, porque não tem nem como se defender, cara. Nossa artilharia militar é totalmente defasada. Porém, pra quem não tá entendendo o porquê que eu tô falando disso, é que eu acho que vocês viram, né, que teve uma cúpula lá que eles reuniram vários países da América Latina, só alguns países não estiveram por lá, os presidentes daqueles países no caso, que eram justamente os presidentes dos países que eram dominados pelas facções criminosas, seja Brasil, México, Colômbia, enfim. Bom, mas aonde que eu quero chegar? Rapaziada, vocês viram, mano, que tá acontecendo muita coisa. O próprio Trump deu algumas declarações sugerindo que ele poderia sim atacar alguns países da América Latina. Alguns bombardeios poderiam acontecer para impedir o narcotráfico que há em alguns países. Você sabe muito bem quais países tem essas organizações criminosas. O Brasil tem logo 2, que é as grandes maiores daqui. E essas 2, ela comanda o Brasil inteiro. Muita gente pode falar, mas uma é só de São Paulo e a outra é só Rio de Janeiro. Não, mano, vocês estão muito por fora, porque elas estão espalhadas em todo o canto do país. Tem na Bahia, tem em Minas Gerais, tem no Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste, todo canto aqui do país. Tem pessoas dessas organizações que são ligadas a ela, espalhadas pelo Brasil todo. Muita gente que acha que é apenas as pessoas que moram na favela que fazem parte delas, mas não, rapaziada. A maioria e aqueles grandes chefões, eles são os engravatados. Eles já tiveram movimentação de bilhões de reais, cara. Vocês têm noção disso? Só pra vocês terem em mente como que é essas organizações criminosas. E principalmente essas 2 aqui do nosso país. Mas enfim, o que tá acontecendo nesse exato momento? Tá pra sair aí um aviso direto dos Estados Unidos, do Donald Trump para o nosso Brasil. É o seguinte, eles estão pra classificar essas 2 organizações criminosas como organizações terroristas. E aí vai mudar muita coisa, velho. Óbvio, muita gente tá falando que pode ser apenas um pretexto pra ele acabar invadindo o nosso país, ou simplesmente pra combater esse mal que existe aqui. Mas o negócio é, se de fato isso aqui acontecer, velho, acabou o Brasil, e sinceramente, mano, não sei nem mais o que fazer. Porque porventura vem a ter bombardeios, mano, meu Deus do céu, rapaziada, não tem nem como a gente se defender, a gente não tem a tecnologia de Israel, né, aquele famoso antimíssil que eles usam lá. O negócio desse acontece aqui, acabou, rapaziada, acabou as favelas do Rio de Janeiro, na real, acabou o Rio de Janeiro, né, porque vai começar por lá. Depois vem aqui pra São Paulo, joga tudo aqui também e acabou, mano, já era, todo mundo aqui vai de F. Bom, eu tô brincando, eu tô rindo
aqui, mas é uma parada muito séria. Não tô falando que isso aqui vai acontecer, mas é sim uma real possibilidade, não tem como fugir disso. E aquilo, será que também pode ser um pretexto pra ele vir aqui, invadir o Brasil e levar o Lula como ele levou o Nicolás Maduro? Enfim, se for isso daí, eu acho que ninguém vai reclamar. Mas sinceramente, eu acho que não é, porque ele já teve a possibilidade de fazer isso outras vezes e ele não fez, né? Já se encontrou com o Lula pessoalmente, enfim. E a gente tá aqui, né, esperando o que o nosso presidente vai falar. Será que ele vai falar, não, mano, pode classificar, eu vou ajudar você a combater, vamos tentar procurar as pessoas que estão ligadas a essas organizações? Ou, sei lá, alguma coisa semelhante a isso, pra tentar apaziguar, porque se ele for tentar confrontar os caras, ele não vai ganhar, rapaziada. E sabe o que ele fez? Ele fez exatamente o que todo mundo sabia que ele ia fazer. Defender os caras dizendo que não é pra classificar esses dois grupos como organizações criminosas. Aí eu pergunto pra vocês esperavam que fosse acontecer algo diferente disso? Eu acho que não, né, mano? Todo mundo aqui já perdeu as expectativas no Lula. Sabe que agora o que vem dele é de mal a pior. E a justificativa que o Lula tá usando junto com o seu governo é pra falar que isso daqui é apenas uma tentativa pra ele invadir o nosso país e usar o seu poderio militar. E dizendo também que isso aqui é ferir a soberania do Brasil. Aí eu pergunto pra vocês, qual soberania, velho? Mano, a gente já tá lascado já, velho. Tenta dialogar de uma forma mais civilmente esperta. Se os caras quiserem declarar guerra, eles declaram com quem eles quiserem. Eles têm poderio militar sim, não tem como correr disso, né? O negócio é ele falar que vai sim ajudar a tentar combater isso. Mas por que o Lula não tá querendo que eles descubram quem é os caras que estão ligados por esse crime organizado? Que pegue todos esses bandidos. Por que será que o Lula não quer que isso aqui aconteça? Será que é só por medo de ferir a soberania, dos caras invadir e dominar o Brasil, sei lá o quê? Ou será que é por outra coisa? Enfim, não tô querendo sugerir nada, mas é no mínimo uma parada muito interessante de ficar pensando. O Brasil, o governo brasileiro nos bastidores, diz que seria um desrespeito à soberania nacional caso os Estados Unidos decidissem atuar contra o Conselho, mesmo já não sendo novidade que essas facções têm braços fora do Brasil. E o governo brasileiro tenta mostrar para o governo norte-americano que dá conta do recado, que muitas das vezes vai precisar da cooperação dos Estados Unidos, mas designar e o como organizações terroristas estrangeiras, isso vai abrir margem para, por exemplo, um ataque militar norte-americano em território brasileiro. Bom, rapaziada, não queria muito assustar vocês, mas essa é a triste realidade do nosso país atualmente, com o Lula na frente do poder. Não temos tantas expectativas de melhoria pra nada. Até em guerra talvez a gente vai acabar entrando. Se o cara fosse esperto, ele tentaria conversar diretamente com o próprio Donald Trump pra estabelecer um acordo, pra falar que vai ajudar a combater e tal, sei lá, mano, falar qualquer coisa, tá ligado? Mas ele prefere ir na medida contrária, onde eles acabam diretamente meio que brigando com os caras. E a gente não tem poder de briga. O negócio aqui é você se aliar ao mais forte e acabou. Se não fizer isso, tamo muito ferrado, velho. E quem vai acabar pagando por isso serão quem? As pessoas inocentes. Isso daqui é uma parada muito triste. Bom, se você não estourou seu limite do cartão ainda há tempo, viu? Porque pelo andar da carruagem o negócio tá ficando cada vez mais feio. A tendência é somente piorar. Enfim, rapaziada, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Não quero nem me estender tanto aqui, porque já me deu uma dor de cabeça só na hora que eu tava fazendo o roteiro desse vídeo. Pra concluir ele ainda foi mais difícil ainda. Bom, mas é isso. Esse é o vídeo de hoje. Agradeço a todo mundo que ficou até o final dele. Abraço e até o próximo, né? Eu espero que tenha um próximo.